Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer uma faca artesanal utilizando só duas ferramentas, uma esmerilhadeira e uma furadeira. Então vem comigo, assiste o vídeo até o final, porque você pode se tornar um cuteleiro mesmo tendo poucas ferramentas. A primeira etapa para você fazer uma boa faca artesanal é você escolher um bom aço. Aqui eu tenho lâminas de TA, que vai ser o que eu vou utilizar nesse projeto e que eu utilizo na maioria deles. Tá vendo? São lâminas bem longas que eu compro em ferro velho num precinho bem em conta, ou se não, às vezes consigo até de graça de alguns amigos. Mas você pode usar qualquer aço que seja aço carbono. Pode ser mola de carro, pode ser disco de roçadeira, até sabre de motosserra você consegue utilizar para poder fazer facas. Enfim, vai juntando a sucata aí e transforma em luxo para você fazer uma graninha extra. Agora que o aço foi escolhido, vamos desenhar. Eu vou demarcar aqui o tamanho da faca. Essa daqui eu vou colocar mais ou menos com 25 centímetros. E nós vamos fazer aqui a manifaca, que é a faca do canal. Uma faca indestrutível que eu já testei aqui cortando o aço com ela, para vocês verem como que ela fica extremamente resistente. Uma faca de sobrevivência muito boa. Como vocês podem ver, é um desenho simples, mas funcional. A gente vai ter aqui uma lâmina na frente, uma boa ponta e um cabo bem confortável para a gente poder trabalhar. Se você quiser encomendar essa faca aqui que eu estou fazendo agora para você, ou quiser encomendar outra faca, manda mensagem lá no Instagram, @manifaco, que as encomendas são feitas por lá. Agora que está desenhado, a gente vai recortar. Para isso eu vou utilizar disco fino de recorte para esmerilhadeira. Sempre quando você for trabalhar com facas, você vai precisar de uma esmerilhadeira pequena, não uma esmerilhadeira grande. A esmerilhadeira grande ela é muito pesada para a gente trabalhar. Então você vai pegar o disco fino e vai tirar o máximo de material possível sem avançar a linha. Então eu vou cortar aqui, vou tirar as pontas aqui em volta. Eu posso fazer vários cortezinhos retos assim e depois ir tirando aquelas pontinhas. Faço o recorte e depois eu vou vir fazendo o acabamento com o disco grosso, com esse aqui que é o disco de desbaste. Então não preciso deixar isso daqui bonitinho utilizando o disco de corte, porque é perigoso. Se você tentar lixar com o disco de corte, ele pode quebrar e te machucar. Você só vai cortar e aí depois você vem com o disco mais grosso e você faz o acabamento bonitinho em volta, sem ter nenhum perigo. Uma etapa interessante que você pode fazer para poder economizar discos e também para que o seu aço seja mais fácil de furar, de trabalhar, é normalizar essa peça antes, que é basicamente você tacar fogo em tudo isso daqui, colocar na forja, deixar esquentando até que ele fique na temperatura de têmpera. E aí você deixa ele esfriar sozinho, sem resfriar ele com água, com nada, deixa ele esfriar sozinho. Isso aí vai deixar ele um pouquinho mais mole para você trabalhar. Agora que eu já recortei, vocês podem ver que ficam umas pontinhas, olha, não tem problema não. O importante é não passar da linha que a gente desenhou. Eu vou aqui com o disco de desbaste, ó, e eu vou tirar todo o excesso aqui, as pontinhas, vou arredondar todas as quinas possíveis, deixar ele no formato que eu quero. Vou fazer uma entradinha aqui também, que é para na hora de desbastar, o desbaste vir só até nessa entrada. E depois de arredondar tudo, eu vou fazer o desbaste. O desbaste também eu vou fazer com a esmerilhadeira, o disco de desbaste. O certo era fazer com a lixadeira de cinta. E não é. Dá pra fazer com a lixadeira de cinta, fica bom, muito massa mesmo. Só que eu prefiro fazer com o disco de desbaste. Vai funcionar tão bem quanto, é só você ter um pouco de prática. Talvez as primeiras vezes que você faça, não consiga ficar 100% reto, perfeito, mas depois de um pouco de prática você consegue fazer. Vocês vão ver até que é mais rápido fazer com a esmerilhadeira do que com a lixadeira de cinta. O que eu tenho que fazer é manter a esmerilhadeira bem inclinada assim e tirando o material. Eu tenho que sempre me atentar para não passar do centro aqui e também não extrapolar a minha largura. Eu posso até fazer um risquinho guia aqui para poder esse desbaste ficar exatamente da mesma largura do início ao fim. Então eu vou tirando aos poucos, com bastante paciência, mas fazendo bastante força. Porque se não fizer força aqui, você vai ficar o dia todo e não vai conseguir desbastar, porque o metal é duro. Então tem que fazer força mesmo. Daí a importância de ter uma esmerilhadeira que aguenta a pressão. Tá? Essa daqui tem 850 watts, ela aguenta bastante. Mas se for uma esmerilhadeira de 600 watts, você vai penar um pouquinho para fazer esse desbaste. Mas no geral dá certo. Depois que a gente fizer o desbaste todo utilizando a esmerilhadeira, a gente vai também utilizar a esmerilhadeira só que com um disco de borracha, o disco de lixa. A gente vai colocar a lixa e vai dar uma acertada para poder ele ficar mais uniforme. O desbaste você vai ver que fica muito bom, fica perfeito. Dia novo, as manifacas estão todo recorte feito, desbaste feito. Aí ele fica assim, ó, fica bem certinho. Claro que não tem as curvinhas porque esse metal é imperfeito, né? Ele tem alguns fundos aqui de ferrugem, né? Ele vai ficar rústico assim mesmo, ó. Tá vendo? São fundos de ferrugem, não é porque a desbaste ficou ruim, é por causa da ferrugem. Mas fica legal esse detalhezinho aqui.
Mas enfim, elas estão tortas. Esse aqui tem que ser endireitado na têmpera. Mas antes de passar para a têmpera, eu vou preparar os cabos. Para fazer os cabos eu uso esse material aqui, que são tacos. Tacos de assoalho, né? Antigamente o pessoal fazia assoalho com isso aqui, ó. Ficava dessa posição aqui. E aí como se fosse a cerâmica de hoje em dia, né? O porcelanato. E aí, hoje em dia já tá velho, o pessoal tira e joga fora. E aí eu fui num desses lugares que eles tinham tirado e eles me deram os tacos. Eu trouxe um montão. Já usei muito. Esse aqui, cada desse aqui dá pra fazer um cabo de faca. Aí eu pego os melhores, né? Igual esse aqui tá muito trincado. Esse aqui eu já não vou usar. Eu vou escolhendo os melhores e aí eu desenho, recorto. Aí eu já corto no meio e faço 2 talas pro cabo. Eu não vou fazer isso agora. Eu vou só riscar ele, enumerar. Pra depois, quando a faca estiver lá no forno, o tempo que ela vai ter que ficar lá, pra mim não perder esse tempo, eu posso ficar cortando enquanto isso. Têmpera é assim. Primeiro eu tô esquentando a faca, endireitando ela na bigorna para ela ficar totalmente reta. Depois eu preciso aquecê-la novamente, mas aí de preferência no fio. E aí a gente mergulha ela nessa posição assim, dentro do óleo, para que ela só tempere essa região aqui do fio. Não precisa temperar o cabo. Se quiser temperar pode, mas não precisa, porque aqui não vai ser afiado. Só precisa temperar onde vai ser afiado. Como minha forja é bem potente, eu coloco a faca numa posição que eu cubro só a parte do fio. O dorso fica sem estar coberto com carvão, para não esquentar o dorso, e só desse jeito já é suficiente. Agora que está quente ali, eu vou mergulhar ela no óleo. Facas pequenas assim não tem muito risco de empenar, mas se você quiser garantir é só colocar dentro de uma morsa. Uma morsa que seja totalmente reta, deixa ela esfriar ali dentro, que ela não empena. Toma cuidado para o calor residual que está no cabo não prejudicar a sua têmpera. Se você vê que vai prejudicar, resfria o restante ali para poder não ir calor para o fio da faca e aquecê-la novamente, você acaba perdendo a têmpera. Olha aí, agora que está temperado, levar para o forno. A gente vai deixar 200 graus, mais ou menos 1h30, 2 horas. Tem que ir acompanhando a cor dela. Se mudar para cor palha, porque está na hora de tirar do forno. A gente deixa no forno elétrico mesmo, porque ele vai esquentando aos poucos. E depois disso é só tirar do forno e deixar ela esfriar sozinho, porque aí ela vai ter revenido. Se deixar ela só temperada, corre muito risco de ela quebrar, porque ela fica quebradiça, fica muito dura. Mas se você revenir ela depois, ela amolece um pouco e não corre tanto risco de quebrar. Para conseguir furar bem, primeiro a gente tem que bater com pulsão, que aí ele deixa um amassadinho no lugar onde vai o furo. Aí a broca não escorrega quando vai furar. Olha só, agora que tá furado, usei a furadeira na rotação baixa para ficar melhor. Já tem a espessura dos pinos. Eu vou passar aqui no esmeril para poder tirar um pouco dessa sujeira que tá aqui, para a cola pegar direito, né? Porque se eu passar a cola aqui em cima, você pode querer soltar depois. Então eu dou uma limpada aqui com o esmeril, para depois a gente furar os cabos e colar ele aqui. Pra fazer o furo no metal eu deixei assim, ó. Que aí lá é na pequena, aqui é na grande. Aí aqui ele roda pouco. Lá roda muito, aqui roda pouco. A gente tem baixa velocidade. Melhor pra furar metal. Mas agora que eu vou furar madeira, tem que ser o contrário. Eu vou colocar lado de lá na grande e do lado de cá na pequena. Aí eu vou aumentar bastante a rotação, vai rodar muito. Aí evita de ficar quebrando a madeira. Ela corta mais lisinho. O buraco que a gente vai fazer na madeira, ele não corre o risco de estourar. Quando você atravessa a madeira, chega do outro lado, ele costuma estourar o buraco, se tiver baixa rotação. Mas com alta a gente consegue furar melhor. Aí aqui eu faço o seguinte, eu pego uma das laterais, eu já dei uma lixada na face que vai ser colada. A face que tem que ser colada tem que ser bem retinha. A outra tem problema não. Ele é assim, né? Desse jeito assim. Vou posicionar aqui e vou fazer um furo, aproveitando o furo do metal. Não dá pra furar o metal e a madeira junto, tá? Precisa ser separado igual a gente fez, por causa das rotações que eu falei lá. Então primeiro a gente fura o metal e depois vem furando a madeira. Vou apoiar aqui, subir um pouco mais essa mesa, também longe. Olha como é que aumentou a rotação. Feitos os furos de um lado, agora eu coloco a outra madeira em cima e vou furar o outro lado. Precisa manter a face da frente, no caso essa daqui, bem retinha. Ela não pode ficar
desalinhada, senão fica feio. A parte de trás, se ficar fora, não tem problema, porque depois a gente vai lixar atrás, mas na frente a gente não vai lixar mais. Tanto se você quiser fazer um acabamento legal na faca, você tem que fazer o acabamento dessa face aqui antes de colar. Para colar é bem simples, só a gente usar uma cola epóxi bicomponente. Eu uso essa daqui, ó, mas você pode usar a que você quiser. Só tem que olhar a questão do preço, né? Porque tem umas aí, tipo a mais famosa de todas, a Araldite, que custa mais do dobro do preço dessa aqui. E é a mesma coisa, não tem diferença não de resistência. Só misturar bem, colocar dos dois lados, pôr os pinos e deixar secar. Mesmo que ali fala que seca em 10 minutos, deixa pro dia seguinte, não precisa ficar tanta pressa assim não, querer resolver tudo no mesmo dia. É só prender bem com o sargento, deixar secando. Daqui uma meia hora, se você quiser tirar o sargento e colocar em outra faca, né, para usar o sargento, talvez você não tem muito sargento, pode, não tem problema não. Só é recomendado esperar até o dia seguinte para poder lixar ela. Para fazer o desbaste, vamos utilizar o disco de lixa, roda de borracha com lixa grão 24. O que eu vou ter que fazer aqui é desbastar utilizando a lixa, primeiro deixando o cabo quadrado. Vou tirar todo o entorno da madeira, deixar ele no formato do metal que está por dentro. Só depois que eu vou começar a arredondar. Eu já deixei as talas bem próximo da espessura do cabo, lembrando sempre que a espessura do cabo tem que ser menor do que a altura dele. Então eu não vou precisar tirar muito de material aqui da lateral, mas eu vou endireitar as duas laterais e depois que o cabo estiver bem quadradinho é que a gente vai arredondar. Quando a gente faz esse arredondamento, pode fazer quantos detalhes você quiser, se quiser fazer algum aprofundamento aqui na parte de baixo, enfim, aí a modelagem do cabo fica a seu gosto. Mas, no geral, tem que tirar todas as quinas para ele ficar o mais confortável possível. Para fazer o acabamento em facas rústicas, eu utilizo essa roda de lixa na ponta da furadeira. Aí eu posso ir variando as granulações até a mais fina possível, vou passando aqui. Como ela está rodando em alta velocidade, eu consigo um acabamento bem legal sem fazer muito esforço. Para afiar, você pode utilizar uma pedra de afiar como essa aqui, ó, Carborodum. O que você vai ter que fazer é manter o movimento contínuo e depois fazer o mesmo movimento na outra direção e ficar repetindo isso. Você vai precisar fazer esse movimento e depois passar para uma pedra mais fina e para uma mais fina e outra mais fina e assim por diante até você chegar na afiação que você quer. Primeiro você começa com uma pedra bem grossa para poder tirar o máximo de material e depois você passa para umas pedras mais finas. Mantém sempre o ângulo para que você não estrague o seu fio, porque se você está nesse ângulo e você sobe muito, você estraga o que você já afiou. Depois que você já tiver afiado o suficiente para o seu gosto, a gente vai passar no estrope de couro. É importante dar uma limpada no estrope antes, eu acabei de lavar ele. Se ele estiver seco é um pouco melhor, mas ele tem que estar limpo. Se tiver muita pasta aqui em cima já atrapalha. A gente passa essa pasta verde aqui, ó, pasta jacaré. O objetivo do estrope de couro é você alinhar o fio. Então você já afiou, porém o fio ele não fica 100% reto. Às vezes fica um pouco para um lado, um pouco para o outro. E você alinha utilizando o estrope de couro. Você faz uma espécie de polimento também no fio. Então se você tiver uma faca com acabamento bem legal, se você quiser polir o fio, o polimento acontece aqui. O princípio é o mesmo, a diferença é que com a pedra você pode fazer o movimento cortando a pedra, mas no estrope não dá certo, só no sentido oposto. Para proteger o cabo de umidade e ele ficar mais bonito também, a gente passa sempre um tipo de óleo. Pode ser óleo Tung, se você tiver, mas ele é mais caro. E se você quiser encontrar com mais facilidade é esse daqui, óleo de peroba, que você acha no próprio supermercado, em mercearias você encontra óleo de peroba, em muitos lugares você acha isso daqui. É um óleo um pouquinho mais fino, mas é menos denso do que o óleo Tung, e ele penetra até um pouquinho mais do que o óleo Tung, porque o óleo Tung é um pouco mais grosso. Se você quiser utilizar óleo Singer também, aquele de máquina de costura, serve também. Como é um óleo utilizado mais para lubrificar máquinas, ele não é muito indicado se você for cortar alimentos, por exemplo, com a faca.
pode ser que saia um pouco de óleo do seu cabo aí e penetre no seu alimento. Não que você vai morrer por causa disso, mas enfim, tem gente que não gosta, né? E é bom você passar o óleo também na faca. Quando você fizer uma faca para vender, oriente aí quem for comprar a sua faca que você precisa manter a lâmina com óleo. Apesar de ela estar preta aqui da têmpera, isso daqui ajuda sim um pouco para ela não enferrujar, mas não resolve 100% do problema. Se a lâmina molhar, ela tem chance de enferrujar, se deixar ela molhada. Então o óleo ele vai ajudar a lâmina não enferrujar. Você pode passar o óleo uma vez, deixar secando e depois de uns 2 dias passar de novo, ou se não, orientar o seu cliente que sempre ele vai precisar de um óleozinho para passar no cabo, hora ou outra. Quando o cabo tiver mais opaco, mais feio assim, você passa um pouco de óleo que dá uma revitalizada. Olha só, e assim ficou nossa mano e faca. Uma faca simples, mas robusta, que eu consigo fazer e você também consegue fazer utilizando só ferramentas simples. Tem mais vídeos assim aqui no canal, eu explicando como que faz facas só com poucas ferramentas ou detalhadamente utilizando lixador de cinta e todas as ferramentas que você pode imaginar aí. É só você dar uma olhada aqui embaixo, vou deixar uma playlist para você com todos os cursos aqui no canal. A gente tem curso de faca de luxo, tem curso de faca simples como essa daqui, tem curso de espada e é tudo de graça, tá? É só você pegar, clicar e assistir, não tem que pagar, não tem que depois comprar o restante das aulas, não. É tudo de graça, é só assistir. Clica lá embaixo depois, assiste e se inscreve no canal para você não perder os próximos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai se ajudando, eu vou respondendo, vou lendo aqui e quem quiser responder também vai respondendo e ajudando o pessoal e quem tem mais experiência. Se você gostou, se inscreve, deixa aquele like. Até o próximo, pessoal.